Coherence, 2013. O jogo de espelhos arquetípicos, inconsciente coletivo e sombra nas realidades fractais. A trama de 8 amigos que se veem confrontados por versões alternativas de si mesmos durante a passagem de um cometa manifesta de forma intensa o arquétipo junguiano do duplo, a sombra que habita um consciente e que, ao emergir, obriga o sujeito a confrontar facetas que havia relegado à escuridão. Tal fenômeno, presente desde mitos antigos como os doppelgangers germânicos, é aqui amplificado pela fragmentação das realidades, convertendo a narrativa num espelho multifacetado do inconsciente coletivo. A casa que abriga o enredo, em sua aparente banalidade doméstica, torna-se espaço liminar, verdadeiro vaso alquímico em que a luz inicial se converte em sombras densas, revelando fissuras em via persona social e o conteúdo sombrio recalcado. Espelhos quebrados, janelas turvadas e a enigmática caixa de itens funcionam como dispositivos sincrônicos que entrelaçam dimensões e estados psíquicos. A progressão cromática, que vai dos tons quentes e acolhedores para azuis gélidos e vermelhos pulsantes, acompanha a dissolução da coesão grupal e o mergulho nos conflitos internos. O som, marcado por dissonâncias e ruídos eletroacústicos, evoca o caos primordial, lembrando mitos cosmogônicos que descrevem a gênese a partir do informe. As figuras centrais encarnam arquétipos que se entrelaçam num drama de transformação e ruína. M como a ânima em busca de inteireza, Mike como trickster que sabota e provoca, Laurie como grande mãe negativa que rivaliza e devora. Tal dinâmica reflete o embate simbólico entre a escuridão interior e a promessa do ressoa como self-integrado. matriz narrativa, pois assim como o Deus que mudava de forma para evitar verdades incômodas, os personagens multiplicam versões de si para escapar de decisões traumáticas. O cometa, nesse contexto, cumpre o papel de catalisador inexorável, repetindo o ciclo de confrontos e escolhas adiadas como um Sísifo celeste. A zona escura entre as casas, espaço sem coordenadas fixas, materializa o umbral do inconsciente, onde fronteiras entre o eu e o outro se dissolvem e a inflação psíquica ameaça submergir a e consciência. desintegração social no multiverso dos estímulos discriminativos. O apagão inicial atua como poderoso estímulo discriminativo, sinalizando o início de respostas de pânico e ruptura de rotinas. Sem referências sensoriais estáveis, os personagens revelam histórias de reforço prévias. Mike busca o álcool como reforço positivo. Hugh concentra informações para evitar ameaças, enquanto M, guiada por um esquema de reforçamento intermitente, se lança na procura obsessiva por um universo melhor. A descoberta de corpos carbonizados em uma realidade paralela transforma-se em estímulo aversivo condicionado, punindo comportamentos exploratórios e reforçando condutas de fuga e esquiva, restringindo a ação a espaços e interações consideradas seguras. O controle da informação torna-se recurso de poder. Hugh, ao monopolizar dados sobre o cometa, institui uma contingência de regra que submete os demais à sua autoridade, espelhando estruturas de dominação em que crises são instrumentalizadas para manter obediência. A redução dos recursos disponíveis precipita a extinção de comportamentos cooperativos substituídos por respostas agressivas, reforçadas negativamente pela diminuição imediata da ansiedade. Esse processo ecoa ambientes experimentais e históricos em que o caos fomenta tirania isolada e dissolução sujeita a de mudanças ambientais imprevisíveis, espelha sociedades em colapso, onde estímulos culturais reforçam polarização. A privação de reforços básicos intensifica a competição e a punição positiva se torna um meio primário de controle social. Sob estresse contínuo, observa-se a falha no autocontrole. Decisões são tomadas com base em repertórios exaustos e condutas violentas emergem mesmo em personagens previamente pacíficos. Andrew, cujo comportamento inicial indicava moderação, culmina no assassinato de sua própria duplicata, guiada por uma história de reforço diferencial de alta magnitude, associada à fuga para um universo Individuação idealizado. abortada e a sombra inintegrada na busca pelo si mesmo.
Emily inicia como figura marcada pela ferida do abandono e por um conflito não resolvido entre os princípios opostos de sua psique. A persona de racionalidade e estabilidade se desmorona à medida que cada versão alternativa encarna um aspecto de sua sombra: a vítima, a sabotadora, a destruidora. A recusa em integrar essas facetas reforça a cisão interna e alimenta uma trajetória de fragmentação. O assassinato de uma de suas versões marca o ponto em que Emily não apenas confronta a sombra, mas se identifica com ela, cedendo à inflação do ego, que submerge a consciência sob o peso de arquétipos destrutivos. A individuação, que pressupõe síntese e integração, é substituída pela manipulação e pela fuga, com a tentativa de usurpar a vida de uma versão mais bem-sucedida como forma de negar a própria realidade. O vínculo com o trickster, personificado por Mike, atua como catalisador da regressão ao pensamento de massa e à renúncia da responsabilidade individual. Sua pergunta irônica sobre serem ou não as versões sombrias torna-se a síntese profética de sua jornada. A resposta está no fracasso em assumir o próprio reflexo como matéria de transformação. Ironiza a busca por coerência externa em um universo essencialmente caótico. A verdadeira coerência, interna e integradora, permanece inalcançável para Emily, que se perde em uma terra estéril de possibilidades ilusórias. Como na advertência junguiana, a luz só se projeta na medida em que se reconhece a escuridão. Ao negligenciar esse reconhecimento, Emily condena-se a repetir, sobre cometa cíclico, um destino que tanto Jung quanto Skinner identificariam como prisão. Para um, a armadilha dos conteúdos não integrados. Para o outro, a repetição de histórias de reforço patológicas. A liberdade só poderia advir do sacrifício do ego, da aceitação radical de sua própria realidade e da transformação dessa matéria bruta em solo fértil para o self.